tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Acadêmico Império Serrano 9.9 harmonia 10 e Unidos Civis Isabel 10. Gente, bom dia, boa tarde, obrigada pela presença. Vai começar a coletiva, a Simone vai fazer uma apresentação, vai começar introduzindo todos da mesa e depois a gente vai para as tá? Oi, gente, boa tarde, bem-vindos aí, bem-vindas à coletiva de imprensa, então, da Arca de Noé, essa maior animação brasileira em 3D, que vem aí inspirada nos poemas, nas canções desse grande artista brasileiro que é Vinícius de Moraes, nos discos Arca de Noé 1 e Arca de Noé 2. Esse projeto ele surge com a filha mais velha do Vinícius, a Suzana de Moraes, que procura o Walter Salles para desenvolver um projeto, um filme, a partir dessa parte da obra dele. E aí o Sérgio indica, então, o Sérgio Machado para tocar esse projeto. Ele começa tocando com a própria Suzana de Moraes, depois, enfim, vai por outros caminhos. Bruno Galhaço, que faz a Andorinha, Marcelo Adnet e Rodrigo Santoro, ali Tom e Vini, personagens inspirados em Vinícius de Moraes e Tom Jobim, ali é pesado pra caramba, né? Débora Nascimento, que faz a Baleia, Rihanna, que é a menininha, a única criança do elenco, Suzaninha, Sérgio Machado e Aloysio Léo, diretores, e ainda o Felipe Sabino, que é da NIP, que é o Núcleo Independente de Produção, uma produtora de animação que está junto também no projeto. E são personagens, como eu falei, que tem ali uma inspiração em Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Então, queria que vocês contassem para todo mundo as referências que vocês têm de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que vocês recorreram para criar esses dois ratinhos. Também queria que vocês me falassem um pouco sobre as duas versões, em português e em inglês. Quando eu fui lá no estúdio, vocês estavam gravando a versão em inglês e vocês gravaram sem as imagens, né? Porque muitas vezes, aqui no Brasil principalmente, a dublagem é feita em cima de imagens, né? De produções internacionais. O Rodrigo já vem com experiência aí em animações de dublagem, né? Fez Rio 1 e 2, fez Bizarros Peixes agora recentemente, Uma História de Amor e Fúria, Klaus. E o Marcelo não tinha tido nenhuma experiência em dublagem, mas ele é um cara imitador, então não sei se isso também ajuda na hora da dublagem também. Um monte de perguntas, né, gente? Por isso o caderninho aqui foi muito bom por isso, né? A influência, a versão em inglês, sem imagem. Viu? Foi o que eu consegui cantar. Bom dia, gente. Beleza? Boa tarde a todos vocês. Quero dizer que é um prazer estar aqui com essa galera, fazendo essa obra de Vinícius de Moraes. Hoje, em dia 2024, numa época em que a geração nova não conhece mais aquilo que as nossas gerações aqui viveram, né? Então, primeiro, é muito legal estar fazendo a maior animação do Brasil, como disse aqui o Aloysio, e com Vinícius de Moraes na frente, né? Isso é maravilhoso. Segundo, que eu tive a honra de atuar com o Rodrigo Santoro, aprender muito com esse cara que é fenomenal. A gente vê pela tela, gosta muito, mas pessoalmente é melhor ainda. E, como você disse, aprender também a dublagem, mas nesse caso não exatamente uma dublagem, né, Rodrigo? Um trabalho que a gente fez a versão em inglês primeiro,
Portanto, quando a gente está fazendo uma dublagem, você está lá com um fonezinho no ouvido, ouvindo o Tom Cruise falando a fala dele em português, lá tentando encaixar It's widely known, notoriamente sabido. E aqui o nosso trabalho foi diferente, foi de criação. Então a gente criou com câmeras nos filmando para que a galera da ilustração pudesse se inspirar também nos nossos movimentos corporais. E é uma experiência completamente diferente de tudo que eu fiz. E a gente improvisou bastante no início. A primeira cena, a cena de apresentação ali foi uma... Tinha que te ajudar no improviso. E ele me ajudou muito no improviso. Quase não sabe improvisar. Essa é uma parte desafiadora. E a gente não... Muita gente pergunta, mas como é que você fez a voz? Eu falei, pô, quando a gente vai assim, contracenar com alguém em dublagem, que é super raro poder contracenar, você não chega com uma voz pronta, você chega aberto para contracenar com aquele ator. E aí juntos vocês descobrirem um caminho para aquela dupla, né? Porque um não existe sem o outro, nem o outro sem um. E eles são bem diferentes, esses dois ratinhos, né? Além disso, poder fazer um trabalho em inglês é muito bom também. Eu acho que o Brasil merece estar mais inserido no mundo. É um país muito forte em cultura, que produz muita coisa boa, mas que fica meio de frente para Orlando e de costas para o resto do mundo inteiro. Ele não conhece os próprios vizinhos. A gente dialoga pouco com essa América Latina e tudo, então acho que o Brasil merece mais e pode mais. Então é um prazer participar desse movimento, sabe, assim, de estar fazendo um negócio legal pelo país também. E me perdi completamente meus pensamentos. Falou bonito. Eu também me perdi. Qual que é? Não, vai agora, conta essa história que o Marcelo estava falando, da questão dessa oportunidade de você estar contracenando com alguém, né, que não é comum na dublagem, é um trabalho muito solitário e tal. Como é que vocês criaram esses dois personagens e depois a referência que vocês tinham de Tom e Vinícius? Faltou isso? Eu vou concluir. Quer concluir? Você quer? Não, concluir. Então, vou concluir. Então é o seguinte, Tom e Vinícius. Vinícius é demais, meu ídolo também, um poetinha, um boêmio, músico, botafoguense, maravilhoso, gosta de viajar, tá na mesa na Itália, falando, bebendo uma cerveja, uma maravilha. E Tom Jobim é um cara que eu conheci por causa das minhas tias, Maúcha e Luísa, que eram backing vocals do Tom. Cara, eu ia show do Tom Jobim com 5 anos de idade, conheci o Tom Jobim, fui à casa dele no Jardim Botânico em Nova York, quando era criança. Não entendi nada daquilo, mas sempre foi um cara que me maravilhou. E eu sempre achei o seguinte, o Tom Jobim é pop, assim, Tom e Vinícius são pop, são pessoas que fazem música de muita qualidade, poesia de muita qualidade, mas que o povo brasileiro merece curtir também. Então acho que isso é muito legal. As crianças com isso eu pego esse ganchinho, esse ganchaço, e falo da importância, da oportunidade que a gente tem com esse filme. Bom, primeiro bom dia a todos. Boa tarde. O que é que eu falo? Tá. Aí fez de propósito. Baixou o meu. Ele faz isso às vezes para se sobressair. Mas tudo bem. Vocês acabaram de sair do filme, né? Contaram pra gente, que bom, é muito bom a gente conversar logo depois. Eu acho que é uma oportunidade de, por falta de uma palavra melhor, eu vou usar resgatar, de trazer a obra-prima do Vinícius para as gerações de hoje, né? A gente estreou esse filme na Sala São Paulo. Há uma semana atrás, fizemos uma exibição para 800 crianças de escolas públicas com seus professores. E foi uma espécie de catarse, surpreendente. No meio do filme, eu vi crianças subindo na cadeira, em pé, e vivendo uma experiência coletiva, que eu acho que isso fala da experiência do cinema, de assistir um filme no cinema. Essa iniciativa, que foi a Mostrinha, né, a primeira edição da Mostrinha, que é um derivado aí da Mostra de São Paulo, é de extrema importância, porque ela não só tá contemplando esse público, né, infanto-juvenil, como está formando o espectador que está acostumado com as telas menores. Eu acho que se você perguntar para uma criança de 10 anos se ela conhece Vinícius de Moraes, se os pais não apresentaram, provavelmente elas não conhecem a obra do Vinícius. Então é uma verdadeira maravilha a gente poder, com este filme que é muito acessível,
né, que a gente fala que é um filme para família, e realmente é, porque ele conversa com adultos, como vocês viram, e ele conversa com as crianças, desde os arranjos, né, que são mais contemporâneos, para dialogar com o público do mundo que vivemos hoje. Então a gente está mostrando a obra aí do Vinícius para todas essas gerações. Voltando agora lá no começo, a pergunta era como é que a gente... Como é que foi contracenar? Contracenar foi um verdadeiro privilégio nesse sentido, porque normalmente em dublagem a gente faz um trabalho solitário, né? A gente escuta e faz a sua personagem. O Caio Fabiano, nossos produtores, e o Sérgio Aloy também, eu falei desde o princípio, será que a gente não pode fazer junto, nesse caso, apesar de ser um desafio técnico, que às vezes a voz encavala um no outro, mas como é sobre essa dupla, é sobre amizade, então acho que valeria a pena. E eu acho que foi uma escolha muito sábia, porque a gente descobriu as personagens fazendo. O Adnet tem essa dificuldade do improviso, mas foi superada logo na primeira hora, e eu fui seguindo, e aí virou uma diversão e um processo muito livre. E na liberdade a gente consegue descobrir muita coisa. Então a gente não... Ele estava falando da voz, né? A gente não criou uma voz. Eu, imagina, fui assistir, reassistir tudo que tem de imagem do Vinícius, aí fiquei tentado a fazer a voz. Aí falaram com o Sérgio, não é, a gente precisa do espírito, a gente precisa da essência. Então a gente foi na verdade das cenas, no que eu acho mais importante, né, que é humanizar as personagens, mesmo sendo uma animação, mesmo sendo um desenho, essa ideia de que a animação é uma ideia estereotipada, né, achar que a animação você vai e coloca uma voz, é um rato, então tem uma vozinha. Não, quais são os sentimentos que estão ali, até porque senão o espectador não consegue se identificar, não consegue se envolver. Qual é o resto da pergunta? Você já disse, de vocês contracenarem, eu acho que é isso, da sua história com o mundo. Vinícius e Tom Jobim, né, o que eu vou falar? Eu não tive essa experiência maravilhosa que você teve, eu não conheci o Tom, adoraria ter conhecido, adoraria ter sentado na mesinha com os dois. Eu queria muito, assim, se eu pudesse, tomando uma cerveja ali com eles. Mas assim, o que eu tenho de experiência que eu posso falar é que eu tenho esse álbum, né? Eu tenho um disco. Eu escutei o vinil. Então eu me lembro do impacto e da emoção que eu senti escutando. E tem uma música especificamente que é a Menininha, e que ela... Eu não consegui cantar algumas vezes, de tanto que eu me emocionava, eu tinha que voltar, por duas razões. Uma, porque eu tive que cantar num tom mais agudo do que o meu tom, por causa dos arranjos, isso foi um desafio, mas essencialmente porque eu me lembro da emoção, eu não sabia explicar o porquê, eu era uma criança, e eu escutava a Menininha e fica... A casa eu adorava, o pato, o pinguim, mas a Menininha me tocava, e agora eu escuto a Menininha, e eu compreendo, porque eu sou pai de 2 filhas, então eu não estava planejando isso, mas na verdade eu me emociono de uma outra forma. Então é muito, eu sinto uma gratidão enorme, assim, por poder estar fazendo parte, por poder estar dando a voz. De repente eu estava cantando a música que um dia eu estava emocionado com ela, e agora eu estou cantando, e eu só quero que você não passe de 2 palmos do chão, e agora 3 palmos do chão, eu entendo o que aquilo quer dizer de uma outra perspectiva. Então a obra ela me atravessa em 2 momentos da minha vida, completamente diferentes, e me emociona da mesma forma. Então assim, esse é um não dá nem para descrever a emoção e a importância que isso tem para mim pessoalmente. Posso só pegar uma carona na Menininha, que tem uma coisa, aconteceu um negócio engraçado, que quando a gente estava escolhendo lá no começo com a Suzana, a gente escolhendo as músicas, aí ela fez o set de música, ela falou, não, Menininha não precisa. Eu falei, Menininha, toda vez que eu escutava quando eu era criança, Menininha, eu chorava. Eu também, Sérgio. Eu não sabia o porquê. Eu também não entendia porquê, porque eu sou 10 anos mais velho que minha irmã mais nova. Eu tinha pavor da ideia de que ela ia crescer e ia deixar de ser
pequenininha. Aí a Suzana, você chorava toda vez? Eu falava, eu juro que eu chorava. Eu falando para ela, falando, então não, um irmão que nem você chora toda vez. E até hoje eu vejo o filme, quando toca essa música, ele desperta alguma coisa em mim que não consigo ouvir essa música. Eu acho que além da letra, tá na canção. É tão forte que hoje eu entendo o que quer dizer e eu compartilho desse sentimento, que é um sentimento tão dolorido. Você não quer, na verdade você quer, mas é tão difícil, porque é tão Eu achei engraçado a surpresa que ela ficou de saber que era a minha música favorita. Ainda bem que você deixou, obrigado. Queria que você me contasse um pouco dessa experiência de fazer a baleia. Você deve ter tido uma experiência solitária, não sei se você dublou sozinha ou não. E também, aproveitando o que o Rodrigo falou, né, todo elenco que está aqui, o Bruno, o Marcelo, o Rodrigo e a Débora, têm filhos pequenos. Então, eu acho que isso também deve ter... A filha do Marcelo, Alice, né? Uma loucura essa criança lá na festa dele. Uma loucura. E ele falou, ai, fico exausta. Eu falei, bom, bem feito, você imperativo. Então, Débora, eu queria que você me falasse também, tendo um filho pequeno, né? Além do trabalho profissional de dublar, né? Qual é a relação, de que maneira isso toca também na performance, no desempenho? Nossa, gente, bom dia. Pra mim foi engraçado, eu dublei, eu estava lá sozinha, mas não foi, assim, não tinha o meu querido passarinho, mas não foi solitária de maneira nenhuma, porque quando eu recebi o convite do Sérgio, ele falou, olha, a baleia ainda está em desenvolvimento, eu gostaria de ouvir sua voz, experimenta assim, assado. Eu mandei alguns áudios para eles, experimentando um baleês, experimentando uma voz cheia, uma mulher que tivesse, mulher ótima, uma baleia, uma fêmea que tivesse esse tamanho. Então, quando eu cheguei, falei assim, Sérgio, vou levar a Belinha, minha neném, eu tenho 6 anos, mas para sempre será minha neném. Falei, vou levar a Belinha para me ver dublando. Ele falou, traz que vai ser lindo. E levei a neném. E ela ficou completamente encantada por aquela baleia rosa, gigante, aqueles cílios, e a mãe ali com o Sérgio, dando a voz. Então, não foi nada solitário. Foi uma experiência incrível. E passar isso com ela também. Ai, gente. E quando eu fui ver o filme agora na estreia, na pré-estreia lá no Rio, no momento que eu ouvi o pato, lá vem o pato aqui, me fez assim, eu na cadeira assim, falei, gente, eu me vi pequena, me vi minúscula, não sabendo falar direito, não sabia ler, eu só sabia, lá vem o pato, eu ficava repetindo, e eu lembrava de me saltitando, assim, fiquei completamente emocionada, a partir do pato ali, eu derreti no cinema e dançando, eu fiquei com o corpo infantil, com o corpo pequeno. E eu cheguei em casa e contei para a filha que tinha um pato e não sei o quê, e eu canto para ela, sempre cantei para ela. E ela tem um livrinho na casa de Vinícius, assim, que eu apresentei a obra deles dois para a Belinha. E eu aprendi a ler também Vinícius de Moraes, então é uma memória afetiva muito intensa para mim. Eu tenho certeza que já é para minha filha. Ela não foi na pré-estreia, ela não viu, mas com certeza verá assim que estrear. E tá ansiosíssima, porque ela quer ver a baleia, quer ver o passarinho, quer ver os ratinhos, tá animadíssima. E vou levá-la ao cinema, porque é isso, são essas experiências que a gente guarda. Assim como eu guardei da minha mãe cantando, ela também não sabia cantar a música do pato, mas eu lembro dela cantando, filha, ela vem pato. Então eu lembro muito, isso é uma memória afetiva que eu guardei e que está para mim, para minha vida inteira. Então, levar as crianças ao cinema, a gente fazer essa experiência em família, é para a vida, a gente guarda para além de gerações. Então, é muito importante, fora o sensorial que a gente sente de estar ali naquela sala escura,
com todo mundo sentindo a mesma energia, como a gente recebe aquele som, como a gente recebe aquela luz, aquela tela enorme, aquela proporção mexe no nosso corpo, mexe no nosso físico mesmo, diferente do que a gente está vendo em casa, diferente do que a gente assiste no streaming ou até numa telinha. Então, proporcionar isso para as nossas crianças, proporcionar isso para a nossa família, como essa experiência, é de extrema importância, principalmente hoje em dia. E vai, só o rolê de tipo, vamos no cinema, e compra pipoquinha, e vai, e senta junto, e fica naquela expectativa, e depois sair e conversar sobre o filme. O que você gostou mais, não gostou? Então, para mim, ser uma animação brasileira e poder criar junto essa baleia, foi uma experiência incrível. E trazer isso para minha filha também, acho que me modificou também como artista e também trouxe para minha relação com minha filha uma outra camada. Eu só tenho gratidão, não sei dizer. E amei, né, gente? Tá com esse elenco incrível, essa equipe, e ouvindo a vozinha deles, desses passarinhos super carismáticos. O filme tem tudo, tem emoção, tem romance. Arrogante. E como é que foi esse processo, Bruno, da Andorinha? Não sei se você levou os filhos, teve essa oportunidade. E, enfim, como é que você compôs, né, essa Andorinha? E queria pegar também um pouco o que a Débora estava falando sobre a experiência da sala de cinema, o que o Rodrigo também falou, dessa importância, que vira um programa, né? É um pretexto para um programa em família. E mais do que isso, você vem se interessando por esse target de público, porque a gente se encontrou recentemente no set de Clarice Vê Estrelas, e você é produtor do filme, você que descobriu a atriz do filme, então também queria que me falasse um pouco sobre isso. Cara, vocês assistiram o filme, né? Vou contar um pouco do convite para o filme. Eu estava na casa do Sérgio Machado, falando sobre outro projeto, jantando com ele. Ele olhou para minha cara, olhou intensamente e falou: Bruno, eu queria que você fizesse uma participação na Arca. Eu falei: que legal, que bom. E o que é? Ele me mostrou a foto. Quando eu vi a foto, eu entendi. Eu sou a cara do personagem. Eu sou a Andorinha, né? Aquele olho azul, aquela coisa. O tamanho é igual. E aí eu me apaixonei na hora pelo personagem. Eu falei, cara, eu preciso fazer esse personagem. Então foi aí que surgiu o convite. E eu acho que ele está fazendo uma obra de Vinícius de Moraes com tanta gente talentosa, e poder levar isso para milhões de crianças que não... Infelizmente, as crianças hoje, muitas crianças não conhecem Vinícius de Moraes. A gente cresceu ouvindo Vinícius de Moraes. E o pouco que meus filhos conhecem foi o pouco que eu coloquei eles para ouvir. Então, eu acho que por isso que deixa a gente tão emocionado. É muito bonito ver meus colegas emocionados, cara. É muito emocionante, juro. Eu estou feliz. Eu já tenho orgulho de fazer de estar nessa produção, só de estar aqui vendo vocês, de ouvir a sua emoção, cara, com a sua filha, que eu ouço pouco você falar dela, né? Você é mais reservado. A Débora falando da emoção da filha. Muito obrigado por falarem isso, porque é isso que eu quero passar para os meus filhos, é por isso que eu estou nesse filme. Muito obrigado. E falar um pouco do romance, né? Dessa Andorinha. Ele tinha que se apaixonar por uma baita de uma mulher, né? Ele precisava se apaixonar. Eu acho que dá um gostinho muito especial pro final do filme esse romance. E sobre eu estar entrando nessa coisa de produtor, de estar produzindo. Eu tô entrando em todo projeto que eu acredito que pode mudar a minha vida e pode mudar a vida das pessoas, né? Eu estou nesse projeto porque eu acredito que ele vai mudar a minha vida
vai mudar a vida dos meus filhos e vai mudar a vida de todas essas 1.800 crianças de colégio público que foram para o cinema assistir, se emocionar e cantar músicas do Vinícius de Moraes que muitas não conheciam. Eu queria muito estar nessa sessão que vocês foram, cara. Muito, muito, porque é por isso que vale fazer arte. É por isso que vale fazer cinema. Porque o cinema muda sim a vida das pessoas e a gente está aqui para isso. É por isso que essa sala está cheia, é por isso que a gente está na mostra e é por isso que a gente está fazendo Vinícius de Moraes. É isso. Não sei se respondi. Respondeu sim, e eu acho lindo também que o filme acaba sendo um instrumento, né, de formação de plateia. A gente fala tanto do cinema hoje em crise por conta dos streams, da falta de regulação do streaming e tal, e da importância de ir na sala de cinema. Eu acho que esse filme também funciona como um formador de novas plateias, né, para as crianças aprenderem, irem ao cinema, né. Diariamente eu encontro pessoas crianças, bebês, adolescentes, homens de 30, 40, 50, que é a minha idade, que se chamam Vinícius por conta dele. Então, permanecer não é guardar, é doar, né? Isso é puro Vinícius e aí essa parceria do Tom e do Vinícius, essa dupla bem-humorada, porque eles tinham humor. Eles se levavam muito a sério, mas também não se levavam a sério. Tinham capacidade de rir de si mesmos. Suzana, uma pessoa muito especial, que dedicou a vida a preservar a obra do pai. Era uma mulher genial, poderia ter feito seus próprios projetos, fez todos os projetos que fez e acreditava muito em mim como neta, e me chamou lá no começo para fazer a casa. Depois ela partiu, infelizmente, mas o Sérgio não esqueceu do pedido dela. E eu queria dizer assim, que ela era chata, então se eu não cantasse bem, ela não ia me chamar por causa da família. E se o Sérgio não fosse maravilhoso como roteirista, ela ficou também muito apaixonada por você, Sérgio. Muito encantada com seus filmes e ninguém estaria aqui. Ela era muito direta, aprendi isso com a família também, esse filme que você fez não foi legal, esse disco que você fez não foi bom, esse foi maravilhoso. Enfim, eram pessoas muito honestas, muito francas, artistas que diziam mesmo o que pensavam das coisas. Eu quero dizer que, como herdeira dessa tradição de dizer a verdade, que o filme é espetacular. E que a vida é a arte do encontro. Portanto, já dizia Vinícius de Moraes, a gente precisa sair do nosso quadrado e ir aos cinemas, ir aos teatros, ir aos shows, voltar às praças, perder o medo, voltar a amar, porque o amor não é possível entre quatro paredes, e o amor não se reduz só às pessoas, mas o nosso núcleo, pequeno núcleo, né? Mas um encontro que se dá no cinema, onde você pode cruzar talvez com um novo amigo, um novo amor, e viver uma emoção junto, e ver essa arte que é tão magistral que é o cinema, que leva esse tempo e dá esse trabalho tão imenso que dá, e que foi feito com tanto carinho por todo mundo aqui se vê, né? Numa sala de cinema, não tem comparação com ver em casa na televisão. Pode ter a maior televisão do mundo, pode ser rico, ter um cinema em casa. É diferente ir ao cinema, ir ao teatro. Então esse filme vai ser lançado com mais de 1000 cópias. Eu disse para os produtores e para os diretores que o Vinícius é pé quente. Talvez porque ele fosse humilde e ambicioso ao mesmo tempo, e generoso, ele traz muita sorte para todos os projetos que ele se envolve, mesmo depois que ele morreu. Então,
É isso, é um convite para ver esse trabalho espetacular, tá todo mundo lindo, inclusive tem uma menina chamada Suzaninha. E a casa, quando eu dublei, só uma particularidade do trabalho mesmo, quando eu dublei existia uma cena, e eu aí já fiz dublando, a tal da Suzaninha, que seria como se eu tivesse cantado, como se eu fosse a voz cantada da Suzaninha. Depois o roteiro mudou e a música foi parar num outro canto, mas eu me sinto ali cantando em seu nome e em nome de Suzana, e com muito carinho por todas as pessoas desse projeto, e dizendo parabéns a vocês que fizeram esse trabalho grosso, duro. Cantores, cantoras, atrizes, atores, mais de 30 grandes nomes da nossa história, e você aí com essa responsabilidade, me conta como foi, como é que foram os testes, como é que você foi escolhida, você já conhecia esses discos Arca de Noé 1 e 2? Não? Então Não, conta pra gente. Eu não conhecia, mas quando eu conheci eu fiquei muito feliz. Eu fiz o teste da Suzana e eu até comentei com a minha mãe que eu senti uma energia em mim. Eu falei assim, mãe, eu vou dar meu melhor, eu acho que vai dar certo, porque a Suzana, elas têm umas características assim que é muito parecidas com a minha. E eu senti uma energia ali, eu até comentava com a minha mãe todo dia depois que eu fiz o teste. Eu falei, eu tô confiante, eu acho que eu vou passar e eu vou dar o meu melhor pra conseguir. E quando eu passei, eu fiquei muito feliz mesmo, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito feliz. Pra mim foi muito importante, é uma dublagem que eu nunca vou me esquecer. Eu canto as músicas do Vinícius para os meus sobrinhos, inclusive eles amam, e assim, eu gosto muito de cantar pra eles, sabe? E eles ficam lá dançam, eles cantam, então pra mim foi muito importante, inclusive eu vou assistir amanhã com eles. Claramente eu vou me emocionar, né, porque eu tô levando amigos, né, e pra mim é uma parte muito importante da minha carreira, entendeu? Eu comecei quando eu era pequenininha, quando eu tinha o quê? 3 anos. Já tirava um monte de fotos, já estava em agência. Quantos anos você tem? Eu tenho 12 agora, então faz muito tempo. Na verdade, pequena eu ainda sou. Fica tranquila que eu sou até hoje. Então é muito importante pra mim. Eu sempre me emociono, né? Fiquei muito feliz em fazer a personagem de Suzana. Inclusive o Sérgio, muito obrigada por tudo. Tava lá bem sentada com ele sempre ajudando. Super simpático, inclusive eu amei conhecer todos vocês. E amanhã, pra mim, quando eu assistir, vai ser uma emoção enorme. Porque eu acho assim, que como vocês falaram, né? Muita gente conhece o Vinícius, mas são mais adultos, minha mãe, inclusive. Mas eu acho assim que ele nunca vai ser esquecido, que ele é muito importante, inclusive ele deve estar muito orgulhoso desse trabalho incrível que a gente fez. A Suzana também. Então, pra mim, foi muito importante. Vai ser uma parte da minha carreira que eu nunca vou me esquecer. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, porque foi incrível. Brasil, Estados Unidos e Índia. Felipe, conta pra gente como é que foi, né? Falar um pouco desse mercado que é a animação brasileira, como foi essa conexão com os animadores da Índia também. Perfeito, obrigado pela pergunta aí, Simone, e boa tarde a todos, né? Obrigado por prestigiar o nosso filme. Para a gente isso é um momento de muita alegria, poder, depois de tantos anos trabalhando nessa obra, começar a compartilhar isso com o público, né? Receber um pouco da energia positiva dos retornos, que têm sido muito bons nas últimas sessões, e particularmente assim eu me sinto muito honrado e muito feliz de poder contribuir para esse processo de trazer crianças para a sala de cinema, levar elas para o nosso tempo sagrado do audiovisual, né? Tirá-las das telinhas. Então é isso, um momento de felicidade. Antes de mais nada, eu queria só
me apresentar um pouco, porque eu acho que eu sou a única não celebridade dessa mesa. Eu trabalho no NIP, que é uma produtora de animação, é um escritório de gestão de projetos especializado em animação. Eu sou um produtor executivo que trabalho sempre em dupla com o meu sócio, Daniel Greco, que está aqui na primeira fileira, né? Tudo que eu faço a gente faz junto. E nesse projeto a gente fez um trabalho de produção criativa mesmo, na verdade é isso que a gente faz sempre. A gente entra desde o início do desenvolvimento dos projetos e percorre o ciclo inteiro de vida do projeto até a posse, né? Sempre dando um encaminhamento, uma mentoria para a equipe técnica e artística e algum tipo de orientação para que as pessoas não se percam nesse longo processo que é fabricar uma animação e que é bem diferente de fazer um filme de live action, né? Então, em relação à Índia, eu acho que desde o início o projeto nasceu muito internacional porque ele tinha essa aspiração de fazer um sucesso no mercado internacional, de ter um público amplo, né, de ter uma estética palatável, um público amplo. E a gente sabia que nesse processo existia também um risco da gente perder um pouco a autoralidade do projeto, né? Então acho que a premissa básica do nosso trabalho sempre foi a de tentar preservar a identidade cultural do filme, né? E que o desenho de produção refletisse isso. Então a gente pensou em muitos cenários de coprodução junto com a Gulani e eu acho que assim a premissa básica de todos eles era que a gente não poderia perder controle do resultado final em situação nenhuma, né? Então a Índia foi uma escolha inusitada, não foi a nossa primeira escolha, a gente chegou a experimentar cenários em que a gente ia coproduzir com o Canadá, com Itália, com Espanha, outros países também, mas o que a gente sentiu muito foi que nessas parcerias com, digamos assim, o norte global, o Brasil raramente era enxergado como o líder em potencial dessa produção, né? E isso é uma coisa que a gente não podia abrir mão, assim, de ter o controle criativo aqui. Então a gente escolheu a Índia justamente porque eles complementavam a gente, as fragilidades do nosso mercado de animação, né? Que é um mercado que carece de escala, de força, e eles têm muita tecnologia, eles são muito fortes nisso, ao passo que a gente tinha o know-how, a experiência de gestão de um projeto dessa magnitude. Aí eu convidei muito mais do que eu ficaria. Depois da Acapronta, que eu fui me dar conta que eu tinha muito mais ator convidado do que personagem, e virei personagem não grata no cinema brasileiro. Agora tem que fazer o Arca-2. Por conta disso, eu falei com o Fabiano, agora tem que fazer Arca-2 de qualquer jeito para limpar minha barra, que eu prometi personagem e não rolou. Não, e uma vantagem que é a animação, então a maioria foi gravado separado. Se tivesse todo mundo junto, teria parado um pouco o mercado aí, né? Então a ideia agora é o Sérgio está com esse desafio de a gente montar um filme para escalar. Um pouco We Are the World. Exatamente. Mas eu amo vocês, eu vou voando. Avante! Obrigado, Bruno. Beijo, gente. Primeiro, o principal critério, obviamente, que fossem grandes atores que eu admirava muito. E a outra coisa que norteou um pouco isso são pessoas que, além de serem grandes atores, né, porque facilita tudo, né, você dá muita liberdade, o cara cria um monte de coisa e você ainda ganha um crédito, né? Depois tem, por exemplo, a concentração do Rodrigo, a capacidade de tem diálogos incríveis, né? Um filme que as pessoas me congratulam, que na verdade foram coisas criadas pelo Adnet. Ratismo, lugar de público, eu não tinha pensado nisso. São pessoas que eu tenho uma ligação afetiva antiga, né? O Rodrigo a gente começou junto no Abreu Despedaçado, Lazinho, Alice. São pessoas que de alguma maneira me tocaram. Débora, que eu nunca trabalhei, mas eu fiquei encantado com o filme que ela fez. A gente não se conhecia. Eu fiquei tão impressionado com esse filme que eu, sem conhecê-la, nem sabia que ela era uma atriz famosa. Eu entrei em contato com ela e falei, nossa, eu achei deslumbrante esse filme. Então, cada um, a gente está fazendo um filme sobre amizade, tem essa coisa do Vinícius, e quase que com todo mundo eu tenho alguma relação afetiva, assim. E os que eu não tinha com a Mariana, eu passei a ter. Como que você descreve a personalidade pragmática do Tom? E teve se adaptar com ela? É o Vini.
O meu é o Vini, o Tom é o Marcelo. Qual que era a pergunta mesmo? Como que você se adaptou à personalidade pragmática dele? No caso, o pragmático é o Tom. Ô, Adnê, chega aqui para responder o banheiro. Corre. Ele tava no banheiro, gente, foi fazer xixi. Pergunta eu perdi. Como é que você se acostumou? Gente, foi maravilhoso. Como é que você se acostumou ao pragmatismo? Pragmática de Tom. Pragmática de Tom. Seu personagem. Pragmática. Na Arca. Oi? Vamos lá. Tava tão apertado aqui que eu ia urinar aqui, não ia ser legal. Desculpa a minha ausência rápida, mas foi por um belo motivo. A pragmática, a aritmética, o meu personagem Tom. Vamos lá. Meu personagem Tom, primeiro eu fiz que nem o Rodrigo, de tentar prestar atenção no Tom Jobim, falar, pô, será que eu posso pegar alguma coisa do Tom emprestado? E também não funcionou exatamente, não foi muito bem assim. Peguei um pouquinho, alguma coisa nessa pesquisa do Tom Jobim, mas o mais importante era ser a dupla do Rodrigo e, portanto, fazer uma dupla colorida, né? E ele tem uma característica muito interessante, que o Vini fala mais baixo, o Vini é mais poetinho, ele faz mais aqui. E o Tom é mais intenso, é mais barulhento, é mais revoltado, serradismo, não sei o quê. Então, foi um personagem construído junto mesmo, a gente construiu os dois juntos ao mesmo tempo. Enquanto eu vou dando essa explicação, eu penso que cacete é pragmático. Porque o pragmatismo é isso, você ser realista, né? Você lidar com aquilo que está aqui. Eu sou uma pessoa pragmática. Agora, a pragmática do personagem é o que, Rodrigo? Não, é porque você acabou de já de responder. O Tom, o Vini... Respondi por acaso, porque eu não sei. Foi, mas acertou. Porque o Vini é mais sonhador. Não. O Vini é mais sonhador. O Vini é sonhador, romântico, poeta, né? Ele embarca. E o Tomzinho do filme, o Tomzinho não. Ele queria resolver. Tem um pragmatismo, tá? Correto. Sim. Tem um pragmatismo. Não, isso. E aí é sobre isso que era. Não, mas é isso mesmo, porque o pragma, ele é um cara prático, né? A praticidade, exatamente. É alguém que está a fim de ganhar um salário. Um pouco, o Vini que sonhava um pouco às vezes. Perfeito. Né? Acho que era basicamente um contraponto. Isso é uma dupla boa, hein, rapaz? É uma boa dupla, a gente funciona bem. Concentrado do banheiro. Cara, eu acho que é um desejo do mercado, é uma ação que tem sido, iniciativas têm sido feitas nessa direção, né? Eu acho que a comunidade da animação tem se organizado muito, tem se colocado como prioritária nas linhas de financiamento, tanto federal quanto municipais ou estaduais. Então, sim, a animação brasileira tem vivido, claro que todos os projetos brasileiros viveram um pequeno momento de pausa aí no último governo, mas eu acho que, como um todo, o cinema independente, a produção em parceria com plataformas e com televisão, a animação, tudo isso voltou a andar num ritmo normal, num ritmo construtivo, num ritmo olhando para o futuro e tal. E com a trilha vai ser lançada. Mas fala, quer falar? Não, é isso, a gente teve esse trabalho incrível que a gente agrupou dois grandes estúdios de trilhas sonoras de projetos, né? O estúdio do Beto Vilares, que já tinha feito quase tudo com o Sérgio, coisas importantes com a gente, o ano que meus pais saíram de férias, né? Com a maior parte dos filmes do Sérgio, junto com a turma do Mário Caldato Filho. Do Roberto Schilling. E do Roberto Schilling e da Samantha Caldato também, que são o Mário e o Roberto são dois caras que estão no coração da indústria fonográfica nos Estados Unidos, mixando as trilhas gigantes de cantores e cantoras pop, sucessos mundiais. O Sérgio falou que ele não conseguiu contar quantos Grammy, quantos discos de platina tinha lá, né, Sérgio? Então a gente está transformando isso, sim. Depois do lançamento do cinema, a gente vai lançar, não sei se vai chamar Arca 3, mas vai ser Arca, a trilha do filme, uma coisa assim, mas certamente será lançado em todas as plataformas de áudio por aí. Só uma curiosidade, na verdade já tem uma Arca 3, né, que foi produzido pela Suzana, que tem Caetano,
Chico Buarque, Zeca Pagodinho, a galera. Ivete Sangalo. Eu sou a Seu única Jorge. desconhecida no disco. Seu Jorge. Legal da força para quem está começando. Outra coisa curiosa é que, na verdade, a Arca 1 e 2 não é a 1 e 2, né? Tem uma arca anterior, que é italiana, né? Do Sérgio Endrigo, que é deslumbrante também, de 1970, que é em italiano, né? Foi o primeiro musicados em italiano. Essa é uma curiosidade importante. Assim, a primeira vez que os poemas do Vinícius foram musicados foi na versão italiana nos anos 70 e chega aqui no Brasil no início dos anos 80 em forma de música. Então é muito famoso, todas as canções são muito famosas na Itália também, em vários outros países na Europa especialmente. Posso contar uma história de origem que eu acho que é legal saber? Origem da origem da origem. Quando Suzana era a filha mais velha e Pedro, meu pai, os dois filhos do primeiro casamento do Vinícius. Quando ele ainda era só um poeta, ele não era ainda um compositor. E Suzana e meu pai, eu acho que meu pai pergunta ao pai dele: que profissão é essa? Escrever poesia? O que é poeta? E aí ele escreve um livro de poesia infantil para explicar a profissão dele para o filho. Então a Arca de Noé nasce assim, nasce de uma pergunta do filho sobre o que é ser poeta. E ele escreve esses poemas infantis. Fez produções internacionais, fez produções brasileiras, uma animação internacional e agora uma animação brasileira. Qual que é a diferença entre todas essas produções, e se você sentiu alguma? E a outra é para Débora, que já é consagrada nas novelas. Como é que é fazer uma animação, dublar uma personagem tão diferente em uma produção brasileira? Obrigada. Não foi a primeira vez que eu dublei, então... esse especificamente, essa baleia maravilhosa que eu vi nascendo, foi uma delícia. Tive algumas inspirações, assim, de algumas atrizes, algumas mulheres, algumas fêmeas, né? Eu adoro essa palavra para usar essa baleia, que traziam esse volume, esse charme, esse encantamento, sem ser agressiva, ou sem ser simplesmente por existir ali e se entender como fêmea. Então foi um processo muito delicioso, assim, de encontrar esse tamanho. Só também pegando a gente pediu, né, eu imaginava na minha cabeça, assim, que era a musa, a personagem mais linda, e aí veio ela à cabeça, né? Não por coincidência, mas aí ela mandou uma gravação, assim, a gente estava lá, todo mundo, a gente se derreteu com a gravação que ela mandou. Ainda fez no iPhone, mandou pra gente, ficou, aí não teve dúvida, né? Foi incrível. Você perguntou sobre a diferença entre a animação, no caso a animação estrangeira. É curioso, estava pensando aqui, essa aqui ela é uma animação com DNA absolutamente brasileiro, mas também tem a versão em inglês, que eu também fiz. Diferença não, eu sinto que essa animação, inclusive esse filme, né, ele tem o mesmo tamanho. Eu demorei até mais, porque foi um processo diferente, como o Marcelo falou antes, de você dublar um personagem que já está pronto. Isso aqui a gente foi colocando falas sem a animação pronta, sendo filmado e trabalhando com uma expressão corporal que depois será levada em consideração pelo animador. Então também tem uma espécie de colaboração. Então não, eu sinto que essa animação é muito potente. Ela é, como o Fabiano bem falou, quase que um passo até a mais, assim, pelo seu tamanho, né, pela forma do lançamento, pelo corpo, né, um DNA
realmente brasileiro, começando pelo Vinícius, aos atores que dublam, aos músicos, né, a todo mundo envolvido. Então não, acho que a diferença seria uma animação estrangeira tem mais recursos, seria uma projetada para o mundo, né? Mas eu acho que essa, para falar a verdade, ela tanto quanto ou maior. Ela é também projetada para o mundo, ela já está andando pelo mundo, mas é extremamente brasileira em todos os sentidos. Isso me dá um orgulho enorme. Obrigada, Marcelo. Infelizmente, não é para você a pergunta, é para o Rodrigo. Eu sou a Luciana do CamilaCouto.com.br. A pergunta é para o Rodrigo. Eu acho que é um pouco parecida com o que ela fez, porque você fez o ratinho Stuart Little. É verdade. Né? E agora você está fazendo um ratinho Vini com todo gingado brasileiro. Qual é a diferença? Ah, totalmente diferente. Você já bem que respondeu. Ele tem o gingado, ele é inspirado, é uma homenagem afetiva, né, ao Vinícius. Naturalmente eu não tento imitar nem o comportamento e nem a voz, né, mas claro que eu bebi dessa fonte. Então tem ali uma inspiração muito grande e você pode me ajudar a responder essa pergunta. Na verdade, eu acho que ele pode me ajudar, porque quanto ao Stuart, o Stuart eu dublei. A voz original, como você estava falando, né, do Tom Cruise, era o Michael J. Fox. Então já veio e era um sucesso enorme o Stuart dele, eu lembro na época. E eu lembro que ele chegou e era a voz do Michael J. Fox. Eu me lembro que o diretor de dublagem, Pádua, um diretor maravilhoso lá do Rio de Janeiro, falava, não, você está tentando fazer, tentando seguir o que o Michael J. Fox fez, vamos fazer o teu. Porque quando você tenta ir na entonação em inglês, não funciona. Então ali eu comecei a aprender a importância de realmente, mesmo que a gente esteja dublando, você tem o sync, né? Você tem que colocar, como ele disse, a palavra, a frase em inglês normalmente é mais curta, e aí você tem que, às vezes, correr para caber, adaptar, mas para falar do Vini, eu criei ele junto com o Marcelo. A gente criou o Vini e o Tonzinho juntos, e eles foram existindo a partir do encontro. Foi um encontro que foi assim, produzindo essas humanidades dessas duas personagens. Então, mas é muito diferente. Ele tem um gingado, ele antes de dormir, ele agradece, ele fala saravá, que foi, né, o Sérgio trouxe isso, então ele tem ele tem a alma brasileira, né? O Stuart na verdade, é uma dublagem que vinha de um filme estrangeiro, então acho que não tem essa alma. Fala para terminar. Corroboro totalmente as palavras dele. Dedico essa coletiva àquele senhor que está ali atrás de verde, que está levantando o dedo há 13 horas, é o senhor mesmo. Fica em nossos corações. Gente, eu só queria, antes de terminar, fazer um agradecimento mais do que especial à presença ilustre da Simone Zucoloto aqui com a gente. Maravilhosa. Fazendo essa invitação. Nosso nome também é agradecer demais a Ana Luísa Miller e a Primeiro Plano, toda a equipe. A presença de vocês super importante, e também agradecer aos assessores das atrizes e dos atores que têm nos ajudado muito nessa trajetória também, tá bom? Então, antes de passar a palavra para finalizar aqui, muito obrigado a todos vocês que têm sido gigantes nesse processo, tá? Obrigada, Fabiano. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui, colaborou com as perguntas, que a gente não tinha mais tempo, ainda tem aí uma tarde de entrevistas e pré-estreia e tudo mais, ainda vão ter muito trabalho pela frente, precisam se alimentar e ir ao banheiro, né? Já foi, né? Então, pode ficar para responder a pergunta do senhor que estava lá atrás.
Gente, muito obrigada aqui à equipe do filme, parabéns pelo filme que vocês fizeram, tenho certeza que ele já está marcado na história do cinema brasileiro, então muito obrigada e divulguem para as pessoas assistirem ao filme, porque isso é importante não só para o filme, é importante para o cinema brasileiro, é importante para as famílias estarem juntas e viver uma experiência da sala escura. É isso, obrigada. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha